Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou seu amigo, o pastor Ivo Rodrigues, e você está em nosso canal aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. O nosso canal tem o objetivo de levar até você mensagens que tocam o coração, testemunho, pregações, louvores e etc. Aqui nesse canal nós temos o testemunho do Jean Carlo, que o seu pai, seu Jair, era um homem pistoleiro acostumado a matar. Temos o testemunho da minha história, temos o testemunho também do pastor Wendel Gonçalves, que teve 92% do corpo queimado. Temos aqui também o testemunho do Alan Rocha, um homem que passou por tantas provações e sobreviveu. E hoje nós temos também resumo de todos os livros bíblicos de Gênesis, Apocalipse, várias pregações, vários louvores, e temos aqui as reflexões, são muitas reflexões, nós ainda está ativa, não terminamos elas ainda, são muitas reflexões. E hoje nós vamos iniciar uma série sobre personagens menos conhecidos, personagens menos falados da Bíblia. E nós vamos começar então com 5 personagens que está escrito no livro de Números, capítulo de número 27. Esses 5 personagens são 5 filhas, as filhas de Zelofeades. Está em Números, capítulo de número 27, as filhas de Zelofeades. Olha que coisa interessante, ó. Então vieram as filhas de Zelofeades, filha de Efer, filha de Gileade, filha de Maquim, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, as filhas de José, olha aí, são estes aqui, as filhas de Zelofeade são essas. Aí vem, primeiro, Macra, em outras versões está Maala. Depois Noa, depois vem Ocra, Milca e Tisa. São aí as 5 filhas de Zelofeade. Essas meninas eram filhas de Zelofeade. E aí chegam até Moisés, elas tiveram atitude. Atitude essas que mudaram completamente a história, a constituição da lei de Israel. Porque naquele tempo as filhas mulheres, se o pai morresse e não tivesse filho homem, as filhas mulheres não teriam direito nas posses, nas heranças. Se você ler o capítulo 26, o próprio Deus colocou esta lei. E era lei, filhas mulheres não tinham direito. E essas 5 meninas tiveram atitude. Elas resolveram ir até Moisés. Eu acredito que muitas pessoas chegaram a dizer a ela: vocês não sabem que é lei e contra fato não há argumento. Mas mesmo assim elas estavam decididas a ir até Moisés, falar com Moisés. Porque o pai delas, Zelofeade, havia morrido. E o pai dela, havendo morrido, eles estavam agora perto de receber as posses, as heranças. E elas resolvem ir. Quantas pessoas tentaram barrar elas nessas caminhadas? Mas mesmo assim, elas foram até Moisés e o sumo sacerdote Eleazar. Quando chegaram ali até Moisés, elas disseram a Moisés: o nosso pai morreu no deserto. Mas o nosso pai não estava na congregação de Coré, quando rebeliaram contra o Senhor Deus e contra ti, Moisés. Ele morreu em seu próprio pecado. Agora Moisés e Eleazar estão ali ouvindo a conversa. E de repente, esperando o que elas iam falar. Aí elas falam: e não é justo apagar a memória do nosso pai. Nosso pai não teve filho, homem. E agora nós estamos aqui porque nós queremos que nós também tenhamos direito à posse. Agora Moisés, quando ouve o assunto, Moisés tinha convicção que a lei foi Deus que tinha dado, que mulheres não teriam direito a heranças. E agora Moisés está diante de 5 moças, 5 mulheres. E essas mulheres estão reivindicando os seus valores, tendo atitude essas que mudou toda a lei de Israel. Moisés, no versículo 6, se você observar, ele leva a causa perante Deus. Ao levar a causa perante Deus, ele fala com o Senhor. E Deus responde Moisés. Responde Moisés dizendo assim: as filhas de Zelofeade, elas falam certamente, elas estão certamente e corretamente. Dei a elas a herança. Olha o que fala. E ainda acrescenta os versículos a seguir dizendo assim: quando um homem morrer,
Se ele não tiver filho, ele morrendo, a herança é para os filhos. Se não tiver filho, é para as filhas. Se não tiver filha, fica para o teu irmão. Se não tiver um irmão, fica para um tio. Se não tiver um tio, fica para um parente mais próximo. Se não tiver um parente mais próximo, fica para um amigo mais chegado. Olha que coisa, a atitude de 5 mulheres mudou a história, a Constituição mudou a lei. Deus está mandando dizer a você, qual é a sua atitude? Nós estamos em 2022. Tenha atitude que muda a história. Atitudes que mudam princípios. Atitude que quebra barreira e traz a retomada do que é seu para a sua vida. Já disse que este ano, o ano passado, foi o ano da gratidão. E este ano é o ano da retomada. Que nós viemos retomarmos as nossas posses, o que é nosso por direito. Agora o interessante é o nome dessas meninas. Maala ou Macra, conforme a tradução ou a versão da sua Bíblia, cujo nome significa aquela que deposita confiança no Senhor, ou aquela que tem confiança no Senhor. Olha que coisa, aquela que deposita a sua confiança no Senhor. Se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, não tem como nós perder uma batalha. Já diz o salmista, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Agora vem um segundo nome, que é o nome de Noa. Não é Noá e nem Nua, é Noa. N-O-A, Noa, cujo nome significa aquela que ninguém detém, aquela que ninguém detém. Em outras versões, em outras traduções grega ou hebraico, aquela que o inimigo não detém e não desiste. Noa é aquela que não detém, que ninguém detém. Ninguém vai deter você diante de um projeto que está perante aos olhos de Deus, que Deus abre as mãos para abençoar. Esse projeto vai dar certo, seja ele no casamento, financeiro, espiritual, ministerial, sentimental, seja que projeto for. Lembra, Noa, aquela que ninguém detém, aquela que não desiste. Vem a terceira filha. A terceira filha é conhecida como Ocra, ou Ocra. Ocra significa aquela que não tem os pés piados para voar. Ou seja, aquela que não tem os pés amarrados para pegar voo. Muitas coisas na sua vida se amarraram em decorrer dos tempos. Seus pés ficaram piados e você se sentiu se sentiu como se estivesse preso e jaulado, sem força de sair de um lugar. Mas Deus está dizendo, a prisão vai se soltar. Marcos capítulo de número 11, versículo 1 e 2 e 3, Jesus chegando em Jerusalém, pediu para buscar o jumentinho. E o jumentinho estava amarrado. Jesus disse, soltai e trazei ele para mim. Tem coisa na sua vida que durante tantos anos ficaram amarrados, mas agora vão desamarrar e você vai poder pegar voo e vai subir a sua conquista, a sua vitória. A quarta filha é Milca. Olha que nome interessante, Milca. Olha, o nome de Milca e o significado é muito interessante e muito importante. Porque se o nome da primeira filha, Maala, significa aquela que deposita confiança no Senhor. Se o nome de Noa significa aquela que não desiste. Se o nome de Ocra significa... O nome de Roca, que nós acabamos de falar, significa aquela que não tem um pé piado para pegar voo. O nome de Milca tem um significado, mas super importante. Que significado? Aquela que nunca para de lutar. Ou aquela que está sempre ligada a lutar. Ou aquela que transmite a força para lutar. Aquela que sempre vai ter ânimo para lutar. Aquela que nunca para de lutar. O Senhor está dizendo a ti, não para de lutar. Milca nunca para de lutar. Milca sempre estará lutando. Mesmo que as coisas dão tudo errado, mas ela sempre terá uma história para lutar. E o último nome é Tisa. Tisa significa aquela que Deus tem prazer e alegria no seu viver. Deus está dizendo a você que Ele tem prazer e alegria no seu viver. Então, neste ano de 2022, depressão, angústia, tristeza, desânimo, traição, engano, falsidade, não vai te atrapalhar. Você vai erguer a cabeça e vai estar de pé para lutar, porque Deus tem prazer e alegria no seu viver. Meu grande abraço, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Fique na paz do
do nosso Jesus.